Olá pessoal, mais uma vez aqui no nosso canal, desta vez para uma pequena reflexão a respeito daquilo que foi o evento ocorrido na sexta-feira, dia 20 de março, né? Onde então eu e a minha orientadora apresentar a nossa tese, um trabalho que demandou muito sacrifício, muito empenho, foco e que consumiu praticamente 4 anos, que é o tempo equivalente aqui para o doutorado aqui no Brasil. Bem, foi uma pesquisa que, conforme eu já venho relatando aqui no nosso canal, né, neste pequeno espaço que nós organizamos para que possamos ter essas trocas, foi uma pesquisa muito difícil de se realizar, porque envolveu dois contextos, né, envolveu o contexto brasileiro, onde eu mais me empenhei na elaboração dos elementos que validaram, né, a questão teórica, bibliográfica, de maneira geral, e a pesquisa empírica ela foi realizada em Angola, também num curto espaço de tempo que correspondeu a 10 meses da minha estadia por lá. Apesar de que apenas 3 meses foi o tempo correspondente à questão efetiva no campo. Bem, são muitas reflexões soltas que eu gostaria de partilhar com vocês, mas esse vídeo eu pretendia elaborar ele para não me estender muito. Eu queria somente agradecer tanto a minha orientadora, a banca e a todos aqueles que de uma forma direta ou indiretamente puderam contribuir, né, para que a pesquisa se concretizasse. Agora, neste momento, eu tenho 60 e poucos dias para fazer a revisão dentro daquilo que a banca achou necessário. E depois disso, então, eu farei o depósito, né, no banco de dados da Federal aqui em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, campus de Curitiba. Após isso, né, vou aguardar o tempo que eles vão, não sei o que eles fazem para depois tornar o trabalho disponível. E só assim o público, né, geral vai poder ter acesso àquilo que nós então debatemos e produzimos na nossa pesquisa. Eu falo nossa porque a pesquisa, quando ela torna-se pública, ela deixa de ser do pesquisador. De momento ela é minha e da minha orientadora, mas a partir do momento que ela torna-se pública, ela deixa de ser minha e é nossa, porque é um fruto público, né? Demandou investimentos públicos, então como resultado daquilo que foi o investimento do governo brasileiro, a disponibilidade dela para que a sociedade possa consumi-la é o retorno que eu estou a trazer para aquilo que foi a aposta no quesito bolsa de estudo, né? Bem, eu já falei muito da pesquisa em relação à sua estruturação. Ela contém 4 capítulos, cada capítulo teve uma finalidade e, sobretudo, o último capítulo, que é o quarto, ele correspondeu às análises dos dados. É ali onde nós podemos, então, de uma forma ou de outra, eh, 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 discutir analiticamente os dados empíricos, os dados bibliográficos e também eh, dar a nossa tese em relação ao que nós propomos investigar. E assim, como pesquisador, eu diria que é uma pesquisa muito rica. Ela é, além de rica, ela também é pioneira dentro daquilo que é a realidade angolana no quesito pesquisas científicas que trabalham a questão específica em relação ao perfil, né, que discute o perfil do educador que atua no subsistema de educação de adultos em Angola, né? Minha pesquisa, para além de fazer uma análise documental, em algum momento apresentar algumas reflexões sobre políticas públicas, sobre a educação em Angola, sobre o Brasil, sobretudo, né? Porque a pesquisa foi realizada aqui no Brasil, então eu discuto muito com autores brasileiros que já vêm pesquisando a questão da EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos. Então eu me fiz possuir dessa literatura para também pensar Angola, né? Então isso foi o grande propósito. Eu quis compreender através dos documentos oficiais que os documentos oficiais que
trazem princípios que fazem acontecer o subsistema de educação, o sistema de ensino em Angola, compreender como é que é constituído, então, como se configura. Agora eu vou usar o termo como a configuração, porque a banca sugeriu, a minha pergunta de pesquisa era qual é a formação inicial e continuada do professor que atua em educação de jovens adultos em Angola. Então, segundo a banca, essa pergunta, esse problema, ela não tem uma questão específica, ela está muito vasta. Então, eles pediram para mim adequar aí o termo configuração. Eu até achei que é necessário atender isso, porque aí fica mais claro, né? Apontar que eu quero entender como se configura, né, o perfil do profissional que atua em educação de jovens e adultos em Angola. Então, é mais uma contribuição também que eu peguei da banca e foi muito proveitoso, né? Eles sugeriram também que eu pudesse adequar alguma coisa da escrita do segundo capítulo. No primeiro capítulo, praticamente, passou tudo, né? Eles não trouxeram muitas coisas. Também apontaram algumas coisas da metodologia. Realmente eu tenho que mexer porque eu sou muito prolixo, então eu não consigo resumir as coisas, eu escrevo muito e parece que a minha metodologia, naquilo que eu escrevi, ela está mais como se fosse uma coisa de apresentar uma forma de metodológica, enquanto que não é esse caminho que eu pretendia ou que se tem, o que se tinha que ser feito, ou seja, como já existem os pressupostos teóricos sobre as metodologias, então cabe-me a mim consumir isso e simplesmente também trazer para o meu trabalho de forma explícita. Olha, eu tomei esse marco teórico que fundamenta tal método, tal metodologia para mim fazer o meu trabalho e nós optamos por esse caminho assim. Bem, eu acho que eu não conseguiria ser muito claro, mas assim eu consegui compreender e com base nessa compreensão então eu vou reelaborar a escrita da metodologia para torná-la mais fechada e mais objetiva. O quarto capítulo também a banca gostou muito, porque isso é uma coisa também que eu percebi, os trabalhos atualmente eles não estão a seguir mais um caminho em que nós como pesquisador somente nos baseássemos na descrição, né? A segunda banca, e eu já venho participando em várias bancas de dissertação e tese de doutorado, onde a banca olha para a questão dos quadros, né? E com base nos quadros, elas apontam que fica mais interessante. Você encontrou o resultado onde o pesquisador consegue ter o cuidado de trazer quadros, figuras que apontam alguma coisa e com base naquilo que o quadro já aponta, então a leitura daí fica mais fluida, porque o autor ou o pesquisador vai se basear com os quadros para fazer uma descrição e ele fica mais objetiva do que somente você trazer muito escrito e o texto fica muito corrido e cansativo. Então, das bancas que eu já participei como assistente, eu percebi isso. Então, no meu trabalho, ou nosso trabalho, né, aqui com minha orientadora, a professora Sônia Arachamive, nós conseguimos também atingir esse sucesso de colocar quadros que descrevem de forma direta aquilo que são os resultados e nós fizemos assim de forma mais breve ainda, apesar de que não foi muito breve porque eu escrevi mais do que eu deveria, e algumas coisas que a banca gostou, ou seja, dá uma compreensão muito mais concreta e real. Por exemplo, você está a visualizar e estás a ler a descrição. A visualização ela já te dá algum entendimento e caso exista alguma dúvida, você tem a descrição. Então, eu quando futuramente me tornar um orientador, eu vou também seguir muito esse caminho, porque eu acho que objetiva muito aquilo que eu pretendo informar ao leitor. Também vou mexer nas considerações finais. Na verdade, o que é consideração final, que eu apontei na tese, eu vou considerar ela como último item do quarto capítulo, para mim fazer as considerações novamente. Por quê? Porque uma das professoras que participou na banca, inclusive foi minha orientadora de mestrado, a professora Arminha, ela disse que nas considerações desse trabalho, ela entendeu que eu estou a trazer mais resultado daquilo que foram meus dados do campo. Ou seja, porque isso até faz sentido, porque nas considerações eu trago o que eu considero consideração para fechar o trabalho e também trago contribuições
daquilo que foi a percepção dos professores, ou seja, o meu trabalho do tipo pesquisação, ele propôs uma ação e essa ação resultou em dados. E esses dados, para além de eu já ter analisado, ainda assim eu coloquei nas considerações finais. Só que esses dados das considerações finais são dados a respeito da percepção dos professores sobre o que lhes foi realizado nas atividades de círculo de diálogo, ou seja, nós realizamos um círculo de diálogo, né? E esse círculo tinha como intenção desenvolver laços de trocas, então, ou seja, os professores iam participar nos encontros, juntamente com os professores daqui da UFPR. Eu falo os professores participantes de Angola, com os professores brasileiros e eu, pesquisador. Então a gente desenvolveu círculos de diálogo no sentido de discutirmos as percepções, como é que quais são os desafios, quais são as metodologias, quais são os conceitos, tudo isso com base na literatura de Paulo Freire, que trabalha muito a questão do diálogo. E os dados que os professores foram trazendo nesses encontros, claro, eles foram analisados e apresentados. Só que depois desses dados, eu tenho mais um segundo dado que tem a ver com a questão da percepção. Eu, depois de realizar a pesquisa, eu consultei os professores para que eles pudessem então trazer alguma fala sobre o que eles acharam dos encontros. Esses dados, né, que não estava no roteiro, eu peguei, trouxe nas considerações finais. E a banca, uma das pessoas, achou que isso ali está mais para uma contribuição de uma subseção do que propriamente as considerações finais. Então, eu vou refazer aquele texto para colocar uma seção, no caso, o quarto capítulo, que teria 4, vai contar agora com 5 sessões, e aí eu vou fazer mais um texto corrido para fazer para considerar como considerações finais. Então, esse é o desafio que eu terei nos próximos dias. Está tudo sob controle, né? Eu pretendo, em espaço de um mês, concluir, porque eu gosto de trabalhar com bloco, eu sou muito metodológico. Por exemplo, meu trabalho tem 4 capítulos. O que eu pensei fazer? Essa semana, hoje segunda-feira, né? Dia 23 de março de 2026, até sexta-feira, vou trabalhar só o primeiro capítulo, só. Por mais que eu termine de fazer o primeiro capítulo, já que ele não foi muito questionado, até amanhã ou até quarta-feira, eu não vou entrar no segundo capítulo, vou respeitar a semana. E na segunda semana, na próxima semana, eu vou entrar no segundo capítulo. Eu gosto de trabalhar assim porque eu acho que assim eu consigo também ter descanso, não fico saturado. E com isso, em termos de um mês, né, no prazo de um mês, retifico, né, eu falei termo, mas eu queria falar no prazo de um mês, eu consigo então finalizar o trabalho, colocar no sistema e a minha professora vai dar aquela validação e daí eu pretendo aguardar pela diplomação. Bem, eu em outro momento eu depois ouvi falar também de como é que está a ser essa minha preparação pós-defesa, quais são os desafios futuros, mas o que eu posso adiantar é que vem coisas boas por ali, né? Tanto aqui no Brasil quanto em Angola, a gente pretende trabalhar muito e, e é isso, mas eu agradeço, né? Eu acredito que para hoje era só uma questão muito básica em termos de conteúdo, né, para o nosso espaço. Eu queria muito contar também com a vossa colaboração em relação a questões de conteúdo, do que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para debater com os convidados, né? Porque eu quero fazer desse canal um banco de dados voltado para a educação em Angola. Nós temos os bancos de dados vários em Portugal, em Angola, no mundo afora. Em Angola temos alguns, no Brasil, no quesito literário. Então, aqui no YouTube eu quero fazer esse canal como um espaço de banco de dados para conteúdos visuais, né? Autores que vêm falar sobre as suas pesquisas e esses autores também não só vão falar das suas pesquisas, como vão indicar as contribuições, né, daquilo que está a ser o percurso acadêmico dele, seja aqui no Brasil, em Portugal e em Angola. Também pretendemos trabalhar muito em Angola, isso é uma coisa que vai acontecer com certeza e a gente vai poder também trazer autores ou então pesquisadores, estudantes, técnicos administrativos de Angola que sentarão conosco nesse canal para trazer reflexões com base naquilo que nós vamos estabelecer como pauta do dia, ou da aula, ou então do encontro.
É isso, hoje eu posso me chamar como doutor, vocês podem me ter como doutor e, e, e dizer que isso para mim foi muito importante conseguir esse título, porque algumas vezes quando eu me lidei com algumas situações eu fui apontado o dedo de que eu não sou doutor, não posso falar sobre. Agora que eu sou, né, eu vou buscar contribuir muito. Eu espero também ter aberturas, né? Espero ter oportunidades para que possamos então nos expressar com base naquilo que nós acreditamos que seja o caminho adequado, né? Eu não falaria o caminho perfeito, mas usaria o termo adequado para o melhoramento da qualidade do ensino em Angola, não só a qualidade, mas também como o despertar de mentes, né? Tanto dos pesquisadores quanto dos estudantes e também assim do corpo institucional, né? Das universidades, das escolas públicas e por aí afora, né? Eu tenho vários compromissos daqui para frente, também pretendo no momento futuro eh, ir para a escola onde eu realizar pesquisa, fazer algumas entrevistas com os professores, para que possamos então ter muito bom material disponível para que as pessoas possam consultar esse material e ter algum direcionamento. No mais é isso, a pesquisa assim que ficar disponível eu vou colocar o link aqui para baixo para que vocês possam ter acesso a ela e bem, para contribuir, para que vocês possam contribuir para o engrandecimento do nosso canal, do nosso espaço de conversa, não? Gostaria de encarecidamente para você que chegou até aqui, comentar lá nos comentários, né? Deixar um like para que possamos então crescer como canal e fazer com que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas, né? Eu ficaria muito feliz. Isso seria uma forma, um ato, um gesto de contribuição, né? De vocês para o nosso canal e nós, né? Do canal para vocês, é isso que a gente vai sempre estar aqui a trazer bons momentos de fala, de debate e por aí afora. No mais é isso, fiquem bem, até uma próxima oportunidade.